Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao canal No Horizonte da Fé Católica. Hoje nós vamos falar um pouco sobre os dogmas sobre a criação do mundo. Vamos falar sobre as doutrinas essenciais da criação do mundo. Você já ouviu falar que tudo foi criado a partir do nada? Então essa é uma primeira doutrina essencial quando a gente fala sobre a criação do mundo. Uma segunda afirmação central é o caráter temporal do mundo, isto é, o mundo teve um princípio no tempo. E uma terceira verdade fundamental é acerca da conservação do mundo. Deus conserva na existência todas as coisas criadas. Sobre isso que vamos falar um pouco hoje. Se você ainda não é inscrito no canal, eu peço para que você se inscreva. Deus, Ele cria o mundo, mas Ele não se limita a somente a criar. Igualmente, o conserva. Então, Deus Pai não somente cria o mundo, mas também o conserva. Permite que haja vida. E o Catecismo da Igreja Católica, ele deixa muito claro isso, de que Deus jamais abandona as criaturas após a criação. Ao contrário, ele preserva e conduz cada uma delas a todo momento. Isso nós podemos perceber a partir do Catecismo da Igreja Católica, lá no número 301. Então vamos ao número 301 do Catecismo da Igreja Católica, que diz: com a criação, Deus não abandona sua criatura ela mesma. Não somente lhe dá o ser e a existência, mas também a sustenta a todo instante do ser. Dá-lhe o dom de agir e a conduz a seu tempo. Reconhecer esta dependência completa em relação ao Criador é uma fonte de sabedoria e liberdade, alegria e confiança. Vai citar também Sabedoria 11, 24, 26. Sim, tu amas tudo o que criaste. Não te aborreces com nada do que fizeste. Se alguma coisa tivesses odiado, não a terias feito. E como poderia subsistir alguma coisa se não a tivesses querido? Como conservaria a sua existência se não a tivesses chamado? Mas a todos perdoas, porque são teus, Senhor, amigo da vida. Então, um texto bíblico também que ajuda a gente a entender bastante é Colossenses, quando diz aí, falando, claro, da ação conservadora de Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele existe antes de todas as coisas. O universo é mantido por Ele, referido sempre a Jesus Cristo. Então, a promulgação definitiva da Igreja da criação a partir do nada, isso aconteceu em 1215, no Quarto Concílio de Latrão, e vai dizer que Deus é o Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis, e que por sua força onipotente, do começo do tempo criou as duas ordens da mesma forma, a partir do nada. Por este texto conciliar, nós vemos claramente que Deus criou tudo a partir dele mesmo. Não pressupõe nada fora de Deus. E essa doutrina, então, é essencial. Por mais que anteriormente já havia presente em outros concílios esta verdade, mas ela vem promulgada assim
exposta de uma maneira definitiva, então no Quarto Concílio de Latrão. Já falamos a data de 1215. Então vejam quantos elementos importantes a gente tem. Então a afirmação de que tudo foi criado a partir de Deus, isto é, a partir do nada. Depois, o caráter temporal do mundo também, a gente tem que ter muito presente isso, porque o mundo teve princípio no tempo. Então, somente o infinito, que estamos falando de Deus, é capaz de criar o finito. Ou, com outras palavras ainda, o eterno é capaz de dar existência ao temporal. Então, esse aspecto temporal do mundo, ele é fundamental também para a nossa fé. Isso é tido também como um dogma de fé sobre a criação, porque diz que as coisas começaram a existir a partir de um certo período histórico concreto. Antes existia nada. Antes existia somente, chama-se às vezes o vazio, a penumbra, ou qualquer outra metáfora que a gente queira usar para assinalar que nada existia. A existência de algo, de qualquer criatura, sempre remete a Deus. E também essa verdade sobre a conservação do mundo. Então, além de Deus ter criado todos os seres, Deus é que conserva os seres. E mais, faz com que esses seres tenham uma existência. Já fica até um pouco ilustrado lá no Gênesis, quando Deus primeiro cria todas as condições, os seres, e por último cria o ser humano. É importante a gente cuidar, preservar a tudo aquilo que Deus nos confiou. Esse Deus Pai, que é o Criador, que fez tudo por meio do seu Filho Jesus Cristo. É o próprio Deus que criou todas as condições para que nós possamos ter uma existência plena, ter uma existência digna, ter uma existência repleta de bênçãos. Muito obrigado por ter acompanhado a reflexão até o fim. Se você gostou da reflexão, eu peço para que você se inscreva no canal. Muito obrigado, um abraço, até nossa próxima oportunidade.